Fala galera, professor Ailan aqui do Sigma, voltamos, tá? Com mais um bloco aí de processo penal para vocês preparando o concurso aí da GCM, beleza, professor? Diligências investigatórias, ora, o artigo 6º e 7º do CPP é campeão aí em cobranças de questões de processo penal, beleza? Então já vamos para nossa tela já. Professor, quais são as diligências investigatórias, ou seja, quais são as diligências ali que vão ser feitas durante o inquérito policial? Os artigos 6º e 7º do CPP estão aqui para falar, tá bom? Então falou no artigo 6º, ó, pelo amor de Deus, importantíssimo. Isso aqui é disparado, quem é meu aluno sabe, uma PQP, potencial questão de prova, tá? Vamos lá, o que é que fala o artigo 6º, né? Diz que a autoridade policial, quando tiver o imediato conhecimento da prática de um crime, primeira diligência que ele deve fazer, comparecimento delegado ao local do crime para preservar o mesmo até a chegada dos peritos. Turma, eu sei que a prática policial, né? Então, se eventualmente alguém aí acaba já tendo contato com a prática, eu sei que é difícil, né? O efetivo da Polícia Civil é muito reduzido, sobretudo aqui na Bahia, né? Dificilmente, né? Vai algumas cidades menores, às vezes não tem um departamento, sobretudo quando o caso é homicídio, né? Departamento, uma DHPP de homicídio e proteção à pessoa. Então, às vezes, o plantão tá cheio ali, tá pegado, o delegado não tem como sair, largar o plantão para ir lá, né? Fazer essa preservação do local. Então, muitas vezes a GCM chega, preserva, a Polícia Militar chega, preserva, né? Até a chegada dos peritos. Mas para fins de concurso, né, letra seca de lei aí, tá? Pelo amor de Deus, a primeira diligência investigatória que o CPP fala que o delegado deve comparecer ao local do crime, ele fica responsável por fazer toda a preservação até a chegada dos peritos, e aí os peritos, né, vão, obviamente, fazer o trabalho deles, aí sim, quando a perícia libera o local do crime, aí o delegado vai poder fazer as investigações junto com sua equipe, beleza? Segunda diligência aí, galera, ó, determinar a apreensão dos objetos relacionados ao fato após a liberação dos peritos. Então, né, a polícia investigatória, a polícia judiciária, a polícia civil só vai ingressar, né, como regra, e fazer aquela arrecadação. Então, pode sim a polícia apreender, né, os objetos que guardam em relação com o crime. Então imagina um homicídio dentro de uma casa, em que está um corpo dentro do carro. O carro vai ser apreendido para a perícia, obviamente, né, o celular da vítima, computador, tudo que preliminarmente ali, né, no local do crime possa guardar relação com o fato vai ser arrecadado, vai ser apreendido ali pela autoridade policial, beleza? Muito cuidado, observação, muito cuidado. O artigo 11 do Código de Processo Penal ensina que os objetos apreendidos devem ser remetidos ao juiz competente. Então, como regra, tudo que é apreendido durante o inquérito vai junto, vai acompanhar ele para o juiz competente. Porque esse inquérito, quando ele é relatado, ele vai para o Poder Judiciário. Ailan, claro que de forma excepcional, né, nas hipóteses aí, pode ser feito um pedido junto ao delegado para que ele já libere aquela moto, aquele veículo, pode. Isso o delegado entender que aquele objeto não é mais, né, pertinente, não é mais importante para as investigações, ele pode fazer essa liberação, beleza? Tranquilo? Outro ponto, outra diligência, inciso 3 do artigo 6º, ó. O delegado, ele pode colher todas as provas que interessam ao fato. Como assim? Calma. Consiste na possibilidade da autoridade policial, que é quem, professor delegado de polícia, realizar, vou até trocar de cor a caneta aqui, ó. Realizar quaisquer diligências. Beleza? Não especificadas em lei, desde que respeitadas as limitações constitucionais. Por quê? Algumas diligências podem ter reserva de jurisdição. Professor, o que é reserva de jurisdição? Ora, turma, imagine a seguinte situação comigo. Imagine que o delegado, durante a investigação, ele veja lá, ó, fulano, esse homicídio foi praticado aqui porque teve envolvimento com tráfico de drogas, né? E aí a vítima traficava, mas agora com a morte dele, a sua namorada, a sua mulher, quem tá à frente, fala, opa, peraí. Aí fulano sabe quem foi que matou, e o delegado, ó, eu vou pedir interceptação telefônica. Ele pode determinar a interceptação? Não, nesse caso tem que representar o Poder Judiciário, tá? E esse judiciário autorizando, vai ser feita. Ah, pediu uma busca e apreensão na casa dessa terceira pessoa que em tese pode estar guardando a arma do crime. Beleza. Ele pode ir lá e pegar? Não. Nesse caso aí, uma busca e apreensão é necessária autorização judicial. Então, se a medida ela não requer reserva de jurisdição, o delegado pode determinar, inclusive, determinar exame de corpo de delito,
em objetos ou em pessoas, tá bom? Então, como regra, qualquer diligência que não venha afrontar a lei e, sobretudo, as limitações constitucionais, o delegado pode determinar. Aquelas que a própria lei diz que tem que seguir, né, uma autorização judicial, ele vai representar ao juiz competente para que este, né, autorize aí, decida se vai deferir ou não eventual pedido, beleza? Outra diligência que o delegado de polícia vai fazer, tá, turma? Vamos lá, ó, já tá na sua tela aí o inciso 4, ouvir o ofendido. O ofendido é quem, né, no processo penal? Só reduzir um pouquinho aqui. O ofendido ele é a vítima. Cuidado, o ofendido ele presta declarações, enquanto que a testemunha presta depoimento. E o investigado? O investigado vai ser interrogado. Beleza? Então, muito cuidado, o ofendido vai prestar declarações perante o delegado de polícia, enquanto que a eventual testemunha presta um depoimento. E o suspeito, e o investigado? Ele vai ser interrogado no momento adequado que a autoridade policial entender. Beleza? Outra diligência que o delegado faz aqui, ó, inciso 5, ouvir o indiciado. Cuidado com esse termo. O CPP fala assim, ó, ouvir o indiciado, devendo observar no que for aplicável as regras do interrogatório judicial. Professor, primeiro ponto, quando eu falo de indiciado, o que seria isso, turma? O indiciamento, o ato de indiciamento que a gente vai ver aqui, ele é a formalização da suspeita. Então, se o indivíduo ele é suspeito do crime, está ali sendo investigado, ele, outros, ó, começaram como suspeito. E durante o inquérito policial, a autoridade policial chega ao entendimento técnico-jurídico de que fulaninho, em tese, foi o autor do crime, o delegado pode indiciar ele. O que é isso? É um procedimento previsto em lei em que a autoridade policial vai formalizar sua suspeita sobre aquele investigado e ele vai estar agora formalmente indiciado no inquérito policial, beleza? Então, o delegado, ele também vai ouvir esse indiciado. E isso é uma diligência investigatória do artigo 6º, tá, professor? Mas vai ouvir o indiciado por meio de quê? Por meio do interrogatório. E detalhe, quais regras este interrogatório deve seguir? As mesmas do interrogatório judicial. Wailan, mas eu tô com uma dúvida. Como que eu vou seguir as regras do interrogatório judicial se o inquérito policial está na primeira fase da persecução penal? Se aqui, durante a primeira fase, não há contraditório e ampla defesa. E agora? Turma, não é seguir o pé da letra. O próprio CPP fala, a própria jurisprudência, a doutrina fala, ó, naquilo que for aplicável à fase do inquérito policial, eu vou sim, obviamente, aplicar. Então, vamos lá. Imagine o procedimento do auto de prisão em flagrante. Trouxe aqui nosso material, ó. Artigo 304 do CPP. Ensina a ordem a ser seguida pelo delegado ao ouvir as partes envolvidas na seguinte ordem. Então, 304, eu estou falando do auto de prisão em flagrante, ó, o famoso APF, beleza? Primeiro, o delegado tem que seguir essa ordem. Isso aqui, gente, é uma ordem que ele deve seguir sob pena de nulidade no procedimento. Então, chegou na delegacia, o delegado vai ouvir quem primeiro? Vai ouvir o condutor. Geralmente, é o comandante da guarnição policial, mas nada impede que seja outra pessoa. Sabe por quê, galera? Qualquer do povo pode prender em flagrante, enquanto que os agentes públicos possuem o dever de prender aquele que se encontra em flagrante delito, beleza? Então, quando chega lá essa ocorrência lá e trata-se de uma notícia crimes, coercitiva, tá? Chegou lá, prisão captura, guarnição da GCM, guarnição da PM, da PRF, apresentando aqui no plantão. Beleza. Delegado, eu vou ouvir quem primeiro? Eu quero ouvir o condutor. Quem está conduzindo essa prisão? Pronto. Vou ouvir primeiro o condutor. Segundo, vou ouvir eventual testemunhas, caso tenha, né? Nem sempre a prisão ocorre ali cheia de testemunha. Então, vai ouvir as testemunhas, caso tenha. Professor, mas são testemunhas do quê? Ó, são testemunhas do fato criminoso, tá? Criminoso. Eu vou citar, opa, deixa eu só apagar aqui, vou citar uma situação, um caso concreto, fato criminoso. Opa. Professor, como assim um caso concreto? Infelizmente, um caso de feminicídio. Tá? Não vou entrar em detalhes, não. O indivíduo não aceitava o final do relacionamento, infelizmente, e aí procurou sua ex-companheira, né? Esperou ela na saída do trabalho e deferiu diversos golpes de faca nela e ceifou a vida dela ali na porta do trabalho. Né? Terminado isso, ele saiu correndo aí, né? E aí populares viram o fato, acionou a polícia militar, né? E a polícia militar
fazendo patrulhamento nas imediações, né? Ouviu no rádio, e aí falava lá, o pessoal do rádio passou que foi visto na rua tal, a polícia deslocou e acabou dando de frente com ele, né? Correndo, camisa ensanguentada, com a faca na mão, né? E aí fez a abordagem, conseguiu, né, prender aquele indivíduo na suposta situação de flagrante. Ao ser conduzido para a delegacia, mas antes a guarnição, né, prendeu esse indivíduo ali, fez toda a segurança da abordagem, né? Tirou a faca, tal, fez a busca pessoal nele, obviamente com fundada suspeita, e aí funda a viatura, foi até o local do fato, constatou que tinha um corpo lá. Quando a polícia chegou, o SAMU já estava chegando junto, porque alguém ligou para a emergência, beleza. E aí fez o levantamento ali, chegaram outras guarnições policiais, e obviamente que esse indivíduo foi conduzido para a delegacia de polícia, mas testemunhas que presenciaram ela esfaqueando a mulher também foram conduzidas para serem ouvidas. Então, neste exemplo aqui que eu trouxe para vocês, o delegado vai primeiro ouvir o conduzido, beleza, né? Conduzido não, perdão. Vai primeiro ouvir o condutor, né, aquele que está conduzindo a prisão, captura. Depois vai ouvir eventuais testemunhas do fato, testemunhas que presenciaram o fato criminoso. Beleza, professor. E por fim, por último, é que vai ouvir quem? Esse conduzido perante, vai fazer o interrogatório dele. Então, galera, ó, nosso material está aqui na tela. Por fim, vai ouvir o conduzido, que é o preso, por meio de seu interrogatório. E é justamente nesse interrogatório que o material fala, ó, existe interrogatório no IP. Então, galera, ó, eu vou poder aplicar o interrogatório policial as regras de interrogatório judicial, sobretudo na ordem de oitiva. Mas vou aplicar tudo? Não. Por exemplo, esse indivíduo preso em flagrante ali, ele é obrigado a estar acompanhado por um advogado? Não, não. Mas lá no interrogatório judicial, que é na fase, né, segunda fase, natureza acusatória, lá ele tem que estar acompanhado por um advogado ou defensor público, ou se não tiver nenhum dos dois, defensor da ativa. A justiça vai fornecer um defensor para ele. Cá durante a fase policial, a investigação do inquérito, não. Mas se ele quiser se fazer presente lá com o seu advogado, pode, obviamente é um direito dele, mas não é obrigatório. Então, por isso que a gente fala, naquilo que for cabível, naquilo que for aplicável, eu posso sim aplicar as regras do interrogatório judicial para o interrogatório policial, beleza? Segunda observação aqui, muito importante, ó, OBS 2. Mais uma vez, vou reprisar, já falei em aulas, tá, galera? O inquérito policial, ele é um procedimento de natureza inquisitória. E por essa razão, muito embora o artigo 6º, inciso 5, ensine que pode ser aplicadas as regras do interrogatório judicial ao interrogatório policial naquilo que for cabível, ou no que for cabível. Já sabemos que isso não é absoluto, pois no inquérito não será obrigatória a defesa técnica, a presença do advogado, beleza? OBS 3. O termo interrogatório tem que ser assinado por 2 testemunhas de leitura, ou seja, basta presenciar a leitura do interrogatório. Isso aqui é o que a gente chama de testemunhas, ó, fedatárias ou instrumentárias. Cuidado, cuidado, cuidado. Professor, por que você teve o cuidado de falar lá que a segunda, na ordem oitiva lá do APF, eu vou ver as testemunhas do fato? Beleza, terminou tudo isso aí, o indivíduo ele vai assinar o interrogatório dele, inclusive ele pode não falar nada no interrogatório e exercer o direito constitucional de permanecer em silêncio, é um direito dele, tá tudo certo, tá? Mas só que 2 testemunhas, obviamente que não participaram daquela prisão, outros policiais civis, se for o caso, outras pessoas, são chamadas a assinar o auto de prisão em flagrante, assinar o interrogatório, porque vão dizer que presenciaram a formalidade. Ó, você falou e antes de assinar tá aqui, ó, o que você disse, tudo certinho, né? Algumas delegacias, a maioria hoje no plantão, já tem uma tela de retorno para que o advogado e o conduzido ali possa estar vendo que tudo que o escrivão digita ali, o delegado mesmo digita, ele vê o interrogatório dele, poder ler antes de assinar, tá? E essa formalidade tem que existir, tá bom? Tá, professor? E essas testemunhas que assinam dizendo que presenciaram, que confirmam que o interrogatório ao final foi lido, né? O indivíduo que prestou o seu interrogatório ali antes de assinar, dizendo que ele leu e cumpriu essa formalidade. Quem é que fala isso? São as testemunhas fedatárias, também conhecidas como testemunhas instrumentárias. Perceba, essa testemunha, elas não presenciaram o fato criminoso. Elas apenas presenciaram o quê? Uma formalidade já na delegacia de polícia. Então, muito cuidado, porque se a questão de prova quiser aí, né, falar, ó, testemunhas fedatárias, instrumentárias, são obrigatórias durante o interrogatório policial, pois vão lá testemunhar sobre o fato criminoso. Não, tá errado. Elas não testemunharam o fato criminoso, mas apenas uma formalidade ali dentro da delegacia. Beleza? Tranquilo? Outra diligência que o DEPOL vai fazer, tá, turma? Vamos lá. O reconhecimento de pessoas e objetos, tá? Galera,
sobre o reconhecimento de pessoas, obviamente não é assunto aí de vocês, mas lá em provas eu trabalho pesado. O Supremo Tribunal Federal, né, na verdade o STJ, depois o Supremo, eles falaram que o reconhecimento fotográfico não pode substituir o reconhecimento pessoal. O próprio CPP, o artigo 226 do CPP, ele traz o procedimento que deve seguir. Aquela salinha lá, né, que vão ser colocados sempre que possível junto ao indivíduo outras pessoas que com ele se pareçam, e o indivíduo vai ser chamado do outro lado do vidro, quem está fora vê quem está dentro não consegue ver quem está fora, para que ele possa identificar, né, se fulaninho em tese é o autor do crime. Então, toda vez que você vai reconhecer a pessoa, reconhecer o objeto, tá? Tem que ser nos termos que o CPP fez lá. Isso é uma diligência que o delegado de polícia ele procede. Beleza? Então é muito comum reconhecimento de objetos. Ó, chegou um celular aqui na delegacia, né? Em tese C, às vezes o e-mail está cadastrado naquela pessoa, ou então a pessoa fez um boletim de ocorrência lá dizendo que de fato roubaram o celular dela, roubaram o carro. Essa pessoa pode ser chamada a reconhecer o objeto. Né? Primeiro ela vai descrever como era o objeto, depois vai ser apresentado para ela, para ver se ela reconhece. Beleza? Outra diligência aqui, ó. O delegado procede, inciso 7, determinar a realização de perícias em geral. Mais cuidado, tá? Exame de corpo de delito, etc. O exame de corpo de delito é perícia que tem possibilidade de demonstrar a existência da infração. Tanto é que o CPP fala. Nas infrações penais que deixam vestígios, será obrigatório o exame de corpo de delito. Tá? Então o delegado pode perfeitamente, sem qualquer autorização judicial, determinar que se proceda ao exame do corpo de delito. Tá? Vamos lá, o corpo do delito é todo o local do crime. Mas existe o exame pericial de corpo de delito, que vai recair sobre a pessoa, se a pessoa, o ser humano, foi vítima, pode recair sobre um animal, tá? Também, se ele é objeto do crime, ou pode recair sobre um objeto. Ou seja, o corpo de delito recai sobre o objeto material do crime. Professor, o que é o objeto material do crime? O objeto material do crime é a coisa ou a pessoa sobre a qual recaiu a ação criminosa, tá bom? Então o delegado ele pode sim determinar o exame de corpo de delito. Só que, turma, tem uma diligência que o delegado de polícia ele não pode determinar. Presta atenção, vem para a tela, tá? Ó, OBS 2. A única perícia que o DEPOL, né, não pode determinar, tem que ter autorização judicial, é aquela para aferição de insanidade mental, tá bom? Nesse caso, só um momentinho, aferição de insanidade mental. Nesse caso, cabe apenas ao delegado representar o juiz a instauração lá do exame de insanidade mental, também chamado de perícia judicializada ou judicializar a prova. Lembra? É um procedimento que requer reserva de jurisdição. Então não pode o delegado de polícia determinar, chegou lá um indivíduo investigado pelo crime, já foi inclusive até indiciado, e aí o delegado vai ouvir esse indivíduo, depois no interrogatório dele começa a falar nada com nada, informações desconexas e tudo mais. Você fala, ó, rapaz, tá estranho esse negócio aqui, viu? E aí você fala, rapaz, será que esse indivíduo está em suas faculdades mentais? Será que ele tinha, no momento da ação ou omissão, potencial conhecimento da ilicitude? Ora, eu quero saber. E aí o delegado ele não pode determinar que esse indivíduo ele submeta a uma perícia, né, criminal junto ao psiquiatra forense e toda a sua equipe multidisciplinar. Não, de forma alguma. Ele tem que representar o Poder Judiciário e se o juiz entender que realmente, né, é cabível, aí sim vai poder realizar a perícia, beleza? Então, o exame de insanidade mental, essa perícia, o delegado não pode determinar de ofício. É uma prova judicializada. Nesse caso, ele tem que representar ao Poder Judiciário e o Judiciário autorizar, ele pode fazer, beleza? Professor, e tem aqui a identificação do indiciado. Muito cuidado, tá, turma? Porque quando a gente fala sobre a identificação do indiciado, volta para mim, já sabemos que indiciamento seria formalização da suspeita. Vamos para a tela, ó. O indiciado, o que seria isso? Seria uma formalização da suspeita. Beleza? Ah, ótimo, perfeito. Então vamos lá, temos um momento específico para isso, tá bom? E eu faço questão, você não pode ficar perdido que o delegado de polícia em decisão fundamentada apontando determinada pessoa como suposto autor do crime ali investigado, tá? Esse indiciamento, ele traz aqui, obviamente, regras, tá bom? A gente vai ver mais para frente. Mas, Ailan, identificação. Como é que eu vou identificar? Turma, a Lei 12.037 foi criada para regular as regras de identificação criminal. Então, ó, eu vou ter que juntar aqui, ó, a folha de antecedentes criminais e a identificação indiciária pode ser feita de duas maneiras, de forma civil ou de forma criminal. O civilmente identificado não vai ser submetido
a identificação criminal, beleza? É uma garantia. Então, se você foi conduzido lá e você está com RG, CTPS, está com documento original com foto, habilitação, você consegue ser civilmente identificado, botou no sistema, bateu tudo certinho, eu não vou te submeter à identificação criminal, beleza? Isso aí é uma garantia. Vamos voltar. Mas o indivíduo ele pode ser submetido à identificação criminal. E aí, galera, muito cuidado, tá bom? Com a identificação criminal. Por quê, professor? Ora, é a identificação datiloscópica, impressão digital, mais a fotográfica, né? Aquele famoso caso lá que o indivíduo para com a fotinha aqui, tá? Um número, descrição dele, segurando uma plaquinha aqui, de lado também, beleza? Faz lá, tira as digitais dele, tira não, né? Recolhe as digitais ali. É a identificação datiloscópica digital, e a perícia vai fazer, né? Geralmente o papiloscopista faz isso. E também identificação fotográfica. Mas eu posso só por isso? Não, um procedimento constrangedor. Então, ó, olha o que fala a nossa legislação a respeito da identificação aqui. Vamos para a tela, tá? Ó, só é possível saber que é um indivíduo por meio de seus documentos pessoais. Se não pode a autoridade policial submeter a identificação criminal. Mas vamos ao quê? As exceções. O artigo 3º da Lei 12.037 fala o seguinte: a identificação criminal pode ocorrer quando houver rasura ou indício de falsificação do documento que o indivíduo que o indiciado apresentou. O documento é insuficiente para identificação. O cara juntou, está com aquele cartão azul lá do CPF, sem qualquer foto. Portar documentos distintos e com informações conflitantes entre si. Ora, na habilitação está lá João de Amaral Pereira Góes, enquanto que no RG está lá Carlos Andrade Carvalho. Você fala, pelo amor de Deus, tu é João, tu é Carlos. Então é um indício lá, tá? Ou então, consta nos sistemas e nos registros policiais diferentes qualificações, ou seja, uso de outros nomes. Anteriormente, esse indivíduo já rodou com outra identificação. Muito comum no crime organizado, o indivíduo sabe, tem mandado de prisão contra ele, aí fica rodando com o documento do irmão, né? Às vezes o irmão nem sabe disso, ou pega qualquer documento lá, falsifica, ou pega documento de terceiros, ou anda esse documento nenhum para não ser identificado, beleza? E a quinta possibilidade, o estado de conservação do documento, ou seja, a distância temporal da expedição do documento com uma localidade onde foi expedido. Lembrando que essa identificação é uma decisão direta do delegado de polícia e o procedimento quando ordena a identificação criminal, tá? Aí deve ser apresentado, né? Junta a cópia do APF ali, se for o caso, né? Além de outros procedimentos, beleza? Não quero aprofundar muito nisso aqui, não. Professor, nós temos ainda mais três diligências, tá? Do artigo 6º, tá aqui, ó, rapidão na tua tela, ó. Averiguação de vida pregressa, tá? Então, o delegado deve ver se esse indivíduo aí, ele realmente, né, já consta, né, seu ponto de vista individual, familiar, sua condição econômica, seu estado anímico antes e depois do crime, qualquer outro elemento aí que contribua para a apreciação, né, de seu temperamento e caráter. Colher informações sobre a existência de filhos, idade, se tem algum deficiente, quem é que depende dele, se aqui foi uma obrigação aí da Lei 13.257 de 2016, também alterou o Estatuto da Criança e Adolescente. Beleza, turma? Galera, fechamos aqui este bloco com o artigo 6º, e aí já voltaremos em outro bloco aqui falando sobre a reprodução simulada dos fatos e outras diligências aí que o delegado de polícia pode fazer durante as investigações, beleza? Turma, até o próximo bloco. Valeu!